Bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada. Aqui é o Darty. Depois de muito tempo parado de tempos pra cá, eu voltei ativo geralmente com um cenário de Scan. E agora eu tô trazendo pra vocês a continuação do vídeo que nunca foi feito, né? Se passou uns bons meses aí, ou anos, quiçá, até eu começar a mexer novamente na teoria de type. A teoria de type eu já expliquei anteriormente no primeiro vídeo da parte 1 sobre os webtoons. Explicar as três bases da teoria, já está tudo implementado lá, tudo certinho. Lá você já consegue aprender bastante. Por que eu fui criar um segundo próprio pro mangá? Um segundo próprio pro mangá, o mangá tem suas peculiaridades. Eu deixei como funciona a base e a teoria no vídeo que vai estar aqui no card, em cima e na descrição também, tudo bem? E lá já vai estar repassando para vocês como funciona toda a base da teoria de type por si só. Aqui vai ser só algumas diferenças do webtoon para o mangá e como vai ser as aplicações. Caso você queira aprender por completo, veja o primeiro vídeo novamente e depois venha para cá, que a gente já consegue já repassar por completo tanto no webtoon quanto no mangá. Já aqui a gente vai citar mais as diferenças e como a gente vai trabalhar cada uma daquelas bases que eu disse no vídeo anterior, tudo bem? Esse aqui é a primeira parte que eu gostaria de trabalhar com vocês, que é a parte do tamanho. A parte do tamanho ela é um pouco mais peculiar no mangá do que no webtoon, tá bom, pessoal? Por quê? No webtoon você já consegue ter uma base bem do que é legível e o que não é. Já aqui ela é muito mais presa ao tamanho da página por si só. Como assim? Lá você percebia que eu conseguia puxar uma escala de tamanho muito mais fácil só olhando de cabeça a tela, porque aquele ali é o filete fixo. Eu dava Ctrl e já ia para cima. Aqui não. Aqui a gente vai ter que dar um Ctrl 1 novamente. Ctrl 1 é um comando para você ver em tamanho real a página. Ó, apertei, estou vendo em tamanho real. É assim que vai sair na tela do navegador e também na tela do celular. Tudo bem? Esse aqui é o tamanho real. Se a gente averiguar aqui, você percebe que tá bem choncho. Tá bem choncho. O pessoal botou com força aqui uns tamanhos que não fazem sentido. E também tem uma segunda parte que eu gostaria de ver com vocês, que é em relação às fontes mais básicas que utilizam aqui. Tem um detalhe que eu gostaria de ver com vocês. Vou fazer só esses valores que eu selecionei, porém eles vão destacar bastante o que eu quero dizer, tá bem? Em relação à diagramação do balão por si só, tá mais ou menos, porém dá para trabalhar um pouquinho mais. Um tamanho de página de mangá padrão, que é bom para vocês, é no máximo 1400, tá? Menos que 1400 já fica um pouco pendenga. Tipo assim, fica bem difícil de trabalhar. Porém, acho que aqui a gente vai conseguir mexer bem do que a gente quer fazer. Provável que ele ter essa pessoa que fez essa edição do mangá agora, fez algum tutorial em que passaram esse tamanho para ele. Ah, e todos os valores que se for fazer tem que ser 12 pixels. Pessoal, não acredita nessas porra não, velho. Não acredita nisso não. Não bota fé. Type não é receita de bolo. Tá. O hífen sempre tem que estar lá em cima. Você percebe que se você tá vendo agora em Ctrl 1, tá muito pequeno pra ler. Tá? Pequeno pra caralho pra ler. Então, vamos trabalhar aqui um tamanho legível. Ó, tá vendo esse tamanho aqui, ó? Esse tamanho aqui é legível. Qual o tamanho dele? Ó, vou até puxar aqui e vou puxar de comparativo. Ó, o tamanho desse aqui é 16. Já sabemos já um bom tamanho padrão. 16 é 15. Tem uma diferença gritante de 12 para 15. Ó, como foi dito antes, naquela liçãozinha de escolher uma gama, beleza, ó. Escolhemos aqui um tamanho 15. Também tem outro detalhe que eu gostaria de passar para vocês, tá? Tem uma função que você mexe aqui no Photoshop chamada All Caps, tá? Ou às vezes as pessoas elas deixam isso ligado para poder mexer em outras fontes, ou às vezes a pessoa o tradutor só colocou em maiúsculo mesmo, colocou em Caps Lock quando foi digitar. Por favor, se o seu tradutor escreve tudo em Caps Lock, dê um casco na cabeça dele. Diga que foi o que mandei, tá? Obrigado. Porque não é assim que se escreve texto para traduzir, não. O texto em Caps Lock, principalmente desta fonte ao AdWords, toda a família AdWords, você tá vendo que o I que tá aqui, ele tem um tamanho maior do que o minúsculo? Ou até pra você, ó, com ele desativado,
com ele ligado. Com ele desativado. Pera aí. Clica outro aqui. Com ele desativado. Com ele desativado agora. Com ele ligado. Tem uma diferença bem grande quando se fala de largura de texto, tá? Porque trabalhar com esse I menor ajuda bastante na diagramação e você não tem tanta dor de cabeça para diagramar, tá bom? Então, da próxima, crianças, agora que a gente sabe que essa aqui é a gama, que a gente vai trabalhar a gama de 15, vamos tentar reaplicar ela para outros balões, tá? Ok. Ok, pessoal. Coloquei aqui todos os textos, coloquei a mesma receita de bolo que o pessoal fala, né? Que é bota tudo no tamanho do fonte só. Presta atenção. Aqui ficou ok. Aqui ficou ok. Na segunda ficou ok. Na terceira ficou pequeno. O que a gente faz? Você lembra? Gama. Vamos ver. Aqui eu vou botar só pra pôr ênfase, mas isso aqui a gente vai ver mais tarde, tá? Trabalhar a ênfase. E aqui, ó, a gente vê que não é 15, é 17. Aqui já ajuda melhor a ter uma dimensão melhor de tamanho, ocupar um pouco mais de espaço do balão, o balão não ficar tão vazio, porém não deixar tão estourado o tamanho do texto. Você tem que ter o equilíbrio entre as duas partes, tá? Os balões que vêm agora nos mangás, eles não são aqueles balões muito ovalados, parecendo uma panqueca. Eles são balões muito mais arredondados, ou às vezes até ovalares, ou seja, nos mangás tem uma dificuldade. Muitos editores que mexem com Webtoon, pessoas que vão tipografam, fazem type em Webtoon, têm uma dificuldade enorme nos mangás, pois quando eles vão fazer edição aqui, eles percebem que eles não vão fazer 3 quebras de linha, ou no máximo 4 quebras de linha. Às vezes vão ter que fazer 5 quebras de linha. 5, 6, 7, dependendo do mangá que você esteja mexendo. Pra essa galera, pô, isso aqui é um inferno na Terra, tá ligado? Editar em Webtoon, tá? Bicho, mexer com type Webtoon é uma das coisas mais mel na chupeta que eu já vi na minha vida, sabe? Aqui já tá grande demais. Então, corta pra gama, né? 14. E posicionamento, uma coisa que a gente vai notar muito, uma diferença um pouco crassa também, entre o Webtoon e o mangá, que eu gostaria de ver com vocês, antes de mais nada, é a posição relativa. O que quer dizer? Os balões de Webtoon geralmente eles são posicionados sempre no centro. Tipo assim, quando você vai ver um balão de Webtoon, é sempre assim, ó. O cara ele pega, sempre o balão é assim, ó. No meio da tela, passando assim. E aqui você pega e tipografa o texto, né? Quando a gente vai pra cá pro mangá, a coisa é um pouco mais diferente. Porque o balão é quebrado na borda do quadro. E aí, como é que a gente resolve esse problema? Vamos resolver. Como o balão está posicionado, muitas pessoas elas usam por reflexo posicionar sempre o texto no centro, não é? Uma dica que eu sempre dou pra galera é: pega e tipografa relativo. Como assim? Presta atenção. Tá vendo esse balão, né? Como é que esse balão ele é desenhado para fora do balão? Você tem que imaginar. É bem provável que o balão ele seja assim, ó. Ou melhor, esse seja o tamanho real do balão. Então, se esse é o tamanho real do balão, você posiciona ele relativo. Ah, mas vai ficar torto no texto. Fica mais legível, fica mais plausível. A pessoa que está lendo, ela entende instintivamente que tem um balão invisível, uma borda invisível do lado de fora do quadro. Então, posicionar o texto relativo desse jeito é um modo bacana de posicionar. Não que o modo centralizado fique feio ou de qualquer coisa do tipo. É um toquezinho meu e sempre dá um charme. Bem, aqui eu já passei e aqui é a diminuição, tá? Essa daqui é a primeira parte que eu queria passar para vocês, que era a questão de tamanho. Essa segunda parte aqui vamos trabalhar ênfase, tá? Como assim? Vou refazer o texto e você vai ver como um bagulho de ênfase ele funciona, tá? Dependendo de contexto e de cena, muitas vezes o texto ele ser só jogado na tela ou só escrito na tela, ele não dá um impacto suficiente. Ele tem que ser condizente com o que está na cena, ok? Vou fazer aqui para vocês, vou dar um corte rápido e a gente vê como vai ficar. Esse aqui
é o original, vou mostrar agora. E aqui, ó, como é que o texto é trabalhado quando você quer passar um contexto de uma cena. Aqui é uma cena um pouco de estranho com mistura de choque. Quando vocês percebem que tem essas situações, jogar o texto na cena não funciona 100%. Por quê? Vou te mostrar por que é trabalhado assim. Ó, aprendendo aquela noção de tamanho que a gente aprendeu anteriormente, que agora a gente pega uma margem de 15 entre 13 a 17, ou seja, 13, 14, 15, 16, 17. Ou seja, 2 pixels para menos, 2 para mais, trabalhar a margem. Essa aqui é o tamanho mínimo, né? Que é o tamanho 14, 13, né? 14, 13, foi certinho. Aqui, no último balão, vocês percebem que no original ele não coloca nada. Ele só coloca o texto um pouco maior na tela. Aqui ele tá meio certo, meio errado. Por quê? Momentos de ênfase, em que o balão se destaca na tela, em que é um momento de tensão, ou que é um momento de quadro-chave. A gente chama isso aqui de quadro-chave, né, numa página de mangá. Quando tem esse momento de quadro-chave, você percebe que aqui não existe regra de tamanho, tá? Você bota um tamanho, você coloca o tamanho que dê para dar destaque, porque essa é a frase que vai dar destaque daqui para frente. Nesse momento, uma coisa que você consegue trabalhar com a fonte, qualquer fonte que você tem, são os recursos básicos da nossa janela de texto, tá bom? Essa janela de texto, ela fica posicionada aqui, tá? E ela pode ser aberta em janela e tem uma opção chamada caractere. Nela você consegue abrir essa paginazinha aqui, você já faz a troca da fonte, tudo aqui certinho, tudo bem? Aqui tem duas opções que eu selecionei, uma opção de negrito falso, uma opção de chave sólida. Suave é o modo em que a fonte ela tem curvas mais suaves para poder ficar um pouco mais nítido e um pouco mais agradável na tela. Como a gente quer dar destaque, quer dar choque, a gente coloca em forma sólida, onde ela dá uma espécie de negrito adicional. Ou seja, tem um negrito falso e ainda tem um negrito sobre o negrito. Ou seja, a fonte vai ficar um pouco mais grossa do que o normal. Desse jeito, a fonte vai ficar um pouco melhor e vai ficar mais destacada na tela. Se você ver aqui no Ctrl 1, a função do balão de destaque já vai ficar bem mais explícita, né? Pegou aqui, visualizou. Esse elevador tem somente botão para subir, que estranho, não me lembro de ter descido para o subsolo. Aqui já combina bem melhor com a cena. Eu acho que você vai ter que saber um pouco do momento, que você vai ter que usar esse balão de ênfase. Porém, você vai perceber de cara quando vê esses quadros-chave que você vai precisar dar uma alterada, tá saindo sai um pouquinho da regrinha de 2 pixels para mais ou para menos e trabalhar um pouco mais o texto para poder deixar ele um pouco mais explícito na tela. Algumas pessoas fazem até a troca da fonte, botam uma outra fonte diferente. Eu, por exemplo, eu já sei que usava que tem bookport pra caramba para poder botar nos balões de ênfase lá que o pessoal falava. Então aqui ele já fica bem melhor para você, tudo bem? Vamos aqui pro próximo. Ó, aqui é uma terceira base que eu vou ensinar pra vocês, que é formato e quebra de página. Quebra de linhas nas páginas, tá? Que envolve também o formato. Formato e o uso de fontes que vão combinar com o que você quer dizer na tela. Por quê? Ó, vou explicar pra vocês de uma maneira bem rápida. Os quadros dos mangás, eles são muito mais estreitos do que os dos webtoons. Aqui, às vezes, você não consegue encaixar muito texto em um quadrado pequeno, tá bom? Aqui é um pouco mais complicado. Por quê? Você vai ter que trabalhar com uma fonte em que o texto ele fique um pouco mais fino, entende? Ele fique um pouco mais melhor para você conseguir trabalhar a tela. Eu vou fazer aqui uma pausa rapidinha e vocês vão ver o resultado. Certo, pessoal? Uma coisa que a gente aprende mais basicamente é a trabalhar sobre apenas diagramar para diagramar, né? Ó, vou tentar diagramar a mesma coisa que ele fez naquela hora. Ó. Pegar aqui, vamos usar a mesma base que a gente aprendeu anteriormente, tá? Aprender tudo que a gente aprendeu nas páginas anteriores. Meu nome é Loren, aqui é o Ctrl 1, tá muito pequeno. 18 é bom para apresentar. Porque a página ela é pequena, ó, 1236. Eu tô pegando aqui só a visual mais tenebrosa que tem, tá? Ocorre bastante de quando você tá mexendo com a página, rola o negócio de que a fonte ela não consegue encaixar porque ela fica muito larga. Vocês vão ter que começar a pegar fontes com estrutura fina, principalmente esses balões narrativos, tá? Como por exemplo, tem um monte, tem a Accidental Presidency,
você pode colocar ela em Caps Lock. O tamanho dela é bem menor do que normal, tá? Então você tem que trabalhar com outro padrão sobre essas fontes. Ó, tá vendo? Eu consegui já colocar um texto bem maior na tela. Gobold é uma bem clássica que o pessoal usa aí à torta direito quando quer, tá? Aí aqui a gente trabalha com outro padrão. Vamos trabalhar aqui com 24, porque as fontes elas variam de tamanho também, tá, pessoal? Então não se prenda a um padrão só a uma fonte. Uma dica rápida, se você quer trocar as fontes todas de uma vez, pega aqui, selecione todas as caixas, as camadas, vá aqui na área caractere e troque todas. Ó, Gobold. Trocou todas, clica em outra camada fora da seleção para salvar, porque senão ele reseta. Ó, aqui eu já consegui pegar um tamanho do caramba, viu? Para ficar minimamente legível. Aqui eu só deixei um pouquinho maior para dar ênfase. Tem um outro truque também melhor ainda, que eu acabei de me lembrar, que é você saber como trabalhar. Eu acho ele um truque bem engraçado. Eu acho que não sei se eu vou trabalhar nesse é na próxima página. Aqui vamos trabalhar outra parte que o pessoal mexe muito quando tá editando e edita por engano, tá? Tá vendo esse texto aqui? A gente chama de texto amassado. Como assim texto amassado, Dartinho? O cara vai lá e vai querer mexer e encaixar no balão. Às vezes ele se esquece que quando ele tá mexendo no balão, ele tá ligando tá segurando o controle enquanto ele tá mexendo. O que acontece? O texto ele distorce junto com a caixa, tá? Ó. Aí fica assim, ó. Quando o cara vai diagramar, o cara vai pegar e vai encaixar aqui na tela, ó. Aí fica essa merda aqui, ó. Como é que tu vai editar assim, filho? O texto tá amassado. Esse daqui não tá, tá? Ó, esse daqui não tá. Mas esse daqui, ó, tá amassado. A proporção dele tá amassada. Vocês têm que ficar bastante de olho, principalmente quando vocês vão editar, para vocês não mexerem com a caixa segurando o Ctrl. Não mexa com a caixa segurando Ctrl. Só use em casos extremamente necessários, quando você for, por exemplo, forçar um itálico. Por exemplo, o texto tá assim, mas eu quero forçar o itálico nele. Eu pego aqui, ó, e jogo um pouquinho aqui, ó. Pronto, forcei o itálico. Entendeu? Forcei o itálico no texto. Mas, tipo assim, só se você saber mexer mesmo com a caixa de texto para você brincar com isso aqui. Por enquanto, não mexa. Só siga o que eu segui no anexo 1, que tá bem aqui no card também, que eu tinha falado de uma maneira errada na primeira parte, e corrigir no anexo que vai estar aqui também no card e na descrição, que vai explicar como você consegue mexer e ajustar a caixa de texto, que nem eu estou ajustando agora, que vocês viram ajustando algumas vezes aqui no vídeo, porém, ajustando sem cagar tudo, tá? Eu vou limpar aqui o texto rapidinho e eu vou mostrar a caixa corrigida. Ó, vou pegar até as mesmas fontes que ele foi usadas aqui para vocês verem a diferença da caixa normal e da caixa que não está amassada. Bem, pessoal, aqui consegui mexer tudo direitinho para vocês. Esse aqui é o texto original. Já começa por aqui, ó. Esticou a fonte impact até o fazer bico, quando na verdade era só deixar assim, em tamanho original. Já ficaria perfeito. Aqui também ele complicou a própria diagramação, porque ele esticou o texto que não era para esticar. Aqui a gente já consegue diagramar e deixar muito mais simplificado. E aqui também, ó, tá vendo, ó, balão do meio. Aqui ele amassou, você percebe, ó, que ele deu uma amassada. Ele deu uma amassada bem aqui nesse trecho do texto, que ele prensou o texto e esticou errado. Aqui também, ó. Então, pessoal, vocês percebem a diferença que é trabalhar com a proporção do texto normal, né? Se vocês quiserem fazer algum ajuste ou outro, façam por essas janelas aqui, ó. Essas janelas aqui, elas já te conseguem entregar um resultado fixo que você consegue aplicar em todos os outros balões também. Porém, eu não recomendo muito arriscar, você só arrisca se você saber realmente do que você está mexendo, senão você vai deixar ele tão cagado quanto isso aqui. Então vamos para a próxima. A próxima é uma aplicação de tudo que a gente viu anterior. Escolha de fonte, tamanho, necessidade de fonte de narrativa, para poder colocar um tamanho maior, ênfase e contexto. Tá? Esse aqui eu acho que é o último que a gente vai mexer agora, que é trabalhar com tanto ênfase e contexto. Aqui ele realmente mexeu com a fonte certa, porém aqui ele trabalhou errada. Aqui é uma outra fonte trabalhada em cima, tá? Pronto, pessoal. Eu tava vendo aqui, trabalhando
quais seriam os que eu ia começar a mexer aqui, né? E aqui praticamente é a mesma coisa que tive anteriormente, ó. Se a gente pegar Ctrl 1, vai ter algumas partes aqui desses balões estão muito pequenas, porque há um fator muito peculiar também dentro dos mangás que eu queria que eu deixei aqui por muito tempo, uns 2, 3 anos parado, não sabia o que diabos era. Agora eu me lembrei. O balão é um bagulho muito esquisito de trabalhar, porque você vai ter duas caixas de texto para colocar. Algumas vezes vai dar certo, como por exemplo nessa daqui, ó. Nessa daqui deu certo. Consegui colocar a caixa de texto centralizada aqui em cima, né? Você lembra aquela dica lá que eu imagine a bordinha, tal, ó. Imaginei a bordinha aqui. E o pior é que elas se colidem uma com as outras, ó. Isso que é paia. Ó. Imaginando a bordinha aqui para ajustar o texto aqui. E imaginando a borda interna dessa segunda parte para colocar aqui. Mas e quando os dois são quase cruzados um com o outro? O que acontece? Quando o texto ele tá aqui e o outro ele tá assim, ó. Nossa, aqui dá problema. Porque os textos eles se batem uns com os outros. E se você tentar seguir nessa medida, os textos eles vão cruzar um com o outro. Não vai dar para ler. Ou se você quiser colocar eles encaixados ou centralizados aqui por cima, né? Centralizados aqui por cima e colocar eles aqui no meio e querer ajustar, vai ficar muito hífen. Vai ficar hífen pra caralho. Se você, por exemplo, pegar aqui e querer fazer o ajuste de texto, não colidir no texto com o outro, né? Ou seja, você vai fazer um texto tão fino e tão quebrado para poder encaixar os dois certinho, que não vai ter como a pessoa conseguir ler direito. Então, esse editor aqui, que eu peguei aqui a página, esse cara ele fez uma tipografia muito boa, que é seguir um modelo escada. Como assim modelo escada? Quando a pessoa vai ler, ela vai ler da direita para a esquerda o mangá e de cima para baixo. Você já pega o ritmo de leitura da pessoa e já vai passando, né? Então, direita deu aqui, o cara pegou aqui para ler, né? O ritmo de leitura dele. Pegou o ritmo de leitura dele, ele pegou, passou aqui, ó. Passou aqui. Ele pegou, viu aqui o contexto da imagem, passou aqui para o contexto da outra imagem e continuou o ritmo de leitura. Por quê? Deixar um quadrado em cima e embaixo para dar contexto e a leitura ficar fluida, porque a pessoa não vai precisar mover muito o olho para ler. Ela vai ler esse texto aqui de cima, da primeira parte de cima, já vai ler aqui embaixo. Ah, mas e essa lacuna aqui, ó? Essas duas lacunas de espaço aqui, ó. Manda pra casa do caralho, tá? Isso daqui, você não precisa se encasquetar com essa lacuna de texto, tanto em cima quanto embaixo. Trabalha com o texto posicionado em cima e o texto posicionado embaixo, porque nesse momento o que importa é o fluxo e a facilidade de leitura. Aqui vai pegar, vai passar pra cá, né? Passar pra cá, aí depois vai pegar aqui. E depois aqui vai pegar, ó. Ele mandou bem nessa parte também, tá? Esse editor ele mandou bem nessa parte também, por quê? Aqui ele segue a mesma fluidez, ó. Fluidez de leitura. Pega aqui, passa aqui e desce aqui. Todo posicionamento de texto que você por fora de balões também, você já consegue colocar, deixa sempre o primeiro texto um pouquinho mais acima, que é para a pessoa já ler descendo. Se a pessoa começar a ler e ter que subir o olho para poder ler, já tá errado, tá? Já tá muito errado. Porque a pessoa já vai ler descendo a página aqui de cima para baixo para poder seguir a fluidez de leitura. Então, é isso, pessoal. Posicione o texto de uma forma de fluidez de leitura. Foi trabalhado tudo que foi feito anteriormente. E também, a última parte que eu queria ver com vocês era só a questão desse contexto aqui. Que no original, ele trabalhou tudo certo, exceto isso aqui. Quando ele foi mexer no original, ele colocou ainda a fonte que estava em contexto pesado, né? Contexto pesado. Só que aqui ela não tá com a cara muito de que tá querendo matar alguém, que na última hora. Tá magoada. Ela só pegou e chegou a uma conclusão. Então, para dar o contexto do quadro da cena,
a gente pega e já coloca uma outra fonte, uma fonte mais fofinha, que vai dar contexto no último quadro da cena, para dar esse contraste entre o que tá aqui, o tenso e a conclusão dela. Tá bem? Pessoal, esse são os adendos do tutorial de type e a diferença deles de webtoon para mangá. Eu espero que vocês tenham gostado do que eu passei para vocês. Já se passou muito tempo, então até me esqueci quais eram as diferenças direito. Porém, eu espero ter me lembrado de todas elas e os aspectos próprios do mangá para que eu conseguir repassar todo o conteúdo para vocês, tudo bem? Qualquer dúvida, problema, entre em contato comigo pelo WhatsApp, pelo WhatsApp não, né? Zeca. Contato comigo pelo Discord, que a gente vai deixar o Discord também na descrição. Lá você consegue ter acesso e de lá eu já consigo tirar todas as dúvidas com você também, tá bem? Muito obrigado por tudo, qualquer coisa, estou à disposição e qualquer dúvida, passa pra mim. Valeu!